31 de outubro. A noite em que as sombras ganham vida, as portas se abrem para o desconhecido e o riso se mistura ao grito. Mais do que fantasias e doces, o Halloween é a celebração do terror, da superstição e do mistério que nos acompanha desde os tempos antigos. Entre máscaras, fantasias e histórias que desafiam a razão, cada esquina pode esconder um segredo e cada luz acesa uma história de arrepiar. Prepare a pipoca, os doces e as travessuras e apague as luzes, porque está começando o especial de Halloween do Clube do Cinema do Universo Pânico. A palavra Halloween é uma forma abreviada de All Hallows Eve, que em português significa Véspera de Todos os Santos. Mas muito antes de se tornar uma noite de fantasias, doces e travessuras, o Halloween era uma noite de fogo, espíritos e fronteiras abertas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tudo começou há mais de 2000 anos, com os celtas, que celebravam o festival de Samhain, termo gaélico que significa fim do verão. Essa celebração marcava o final do verão e da época da colheita. O festival acontecia no Reino Unido, na Irlanda e no noroeste da França e durava 3 dias, começando em 31 de outubro. Os celtas acreditavam que, durante essa noite, os mortos retornavam ao mundo dos vivos e, por isso, costumavam acender fogueiras e velas para ajudar as almas a encontrar seu caminho. Alimentos também eram deixados para os espíritos que, porventura, visitassem suas antigas casas e famílias. Com a expansão do catolicismo, as tradições celtas começaram a ser consideradas pagãs, e algumas delas foram cristianizadas. No século VIII, o Papa Gregório III instituiu o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos e Mártires. Portanto, a noite anterior, 31 de outubro, coincidia com o início do Samhain, o que originou essa combinação entre a festa pagã e a religião católica. Mas a chama dessas antigas crenças não se apagou. A partir da primeira metade do século XIX, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, milhares de irlandeses emigraram para os Estados Unidos, levando junto sua história, lendas e tradições. Foi nos Estados Unidos que a abóbora passou a ser sinônimo do Halloween. Originalmente, as pessoas na Irlanda e na Escócia usavam beterrabas ou nabos como lanternas e castiçais no Halloween. A lenda de Jack O'Lantern diz que um ferreiro chamado Jack conseguiu enganar o diabo e, após sua morte, foi condenado a vagar pela terra com uma brasa de carvão para iluminar seu caminho, a qual ele colocou dentro de um nabo oco. Assim, a abóbora substituiu o nabo e se tornou o símbolo definitivo da data. A tradição moderna de doces ou travessuras também é americana. Ela é uma releitura do antigo costume europeu do Samhain, em que pessoas iam de casa em casa e pediam bolos em troca de orações pelas almas perdidas. Com o tempo, as orações deram lugar às brincadeiras e às fantasias, e o Halloween ganhou o tom festivo que conhecemos. A festa, como conhecemos, só começou a ser celebrada após 1920, quando aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos, o primeiro desfile de Halloween da história. Depois do sucesso em Minnesota, pouco a pouco foram se unindo outras cidades estadunidenses cujas populações de imigrantes africanos trouxeram suas próprias crenças, como o voodoo e a bruxaria. Atualmente, o Halloween conserva pouco de sua origem, mas apesar de ter ganhado uma nova roupagem, mantém o mesmo espírito, o de brincar com o medo. É o momento do ano em que se pode brincar com o horror, rir da morte e vestir seus monstros favoritos, permitindo a adultos e crianças subverter normas sociais, como evitar contatos com os estranhos ou explorar o lado sombrio do comportamento humano. Mesmo transformado em festa, o Halloween carrega resquícios antigos de crenças e medos. Entre tantas criaturas, talvez nenhuma simbolize melhor essa herança do passado do que a da mulher com seu chapéu pontudo, sua risada sombria e uma história cercada de mistério, sabedoria e feitiçaria. A imagem da bruxa surgiu entre culturas antigas, especialmente celtas e europeias, onde práticas pagãs de cura e espiritualidade eram passadas por gerações. As pessoas frequentemente procuravam mulheres com conhecimentos em ervas, rituais e oráculos para obter curas e conselhos.
Durante a Idade Média, no entanto, as forças políticas e religiosas da época passaram a associá-las ao demoníaco, propagando a ideia de que bruxas representavam uma ameaça à ordem social e à moral da Igreja Católica. Esse cenário deu origem a séculos de perseguição, mais especificamente do século XIV ao XV. Longe de preconceitos e concepções negativas, essas mulheres dominavam a arte de cura com ervas e elementos naturais. Além disso, as bruxas viam a natureza como fonte de energia e cura, e essa relação especial influenciava todos os aspectos de sua prática. Elementos como as fases da lua, os ciclos das estações e o poder dos elementos orientavam seus rituais e cerimônias. Cristais, plantas e ervas eram usados em purificações, proteções e consagrações, e essa afinidade com o mundo natural as fazia valorizar a natureza, respeitando-a profundamente. Esse conhecimento, que incluía práticas para a saúde, fertilidade e proteção, era transmitido de geração em geração, permitindo que muitas pessoas se tratassem em tempos de escassez de medicina formal. Até hoje, usamos esses conhecimentos em nosso dia a dia, como amuletos de proteção e sorte, rituais de prosperidade e amor, ou acompanhamos as fases da lua para cortar o cabelo ou iniciar um novo projeto. Quando falamos em bruxa, pensamos logo em caldeirões, vassouras e feitiços. Mas a figura da bruxa é muito mais complexa do que isso, e nasceu muito antes do Halloween. A ideia de mulheres com poderes sobrenaturais existe há milênios, desde as sacerdotisas e curandeiras da antiguidade, respeitadas por dominar os segredos da natureza e do corpo humano. Mas com o tempo, esse poder feminino começou a assustar. Na Idade Média, o medo do desconhecido e o avanço da Igreja mudaram completamente essa imagem. O que antes era visto como dom, passou a ser tratado como pacto com o demônio. Assim, nasceu a figura da bruxa como símbolo do mal. Quem está aí? É você, Satanás? Uma mulher que desafiava a ordem, a fé e o controle masculino. O resultado foi brutal. Entre os séculos XV e XVII, milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas, torturadas e queimadas vivas, acusadas de feitiçaria. Era o auge da caça às bruxas, um dos capítulos mais sombrios da história. Esse medo atravessou oceanos e chegou até o Novo Mundo. Em 1692, na pequena vila de Salem, em Massachusetts, o pânico da feitiçaria atingiu seu auge fora da Europa. Influenciados pelas mesmas crenças religiosas e pelo mesmo medo do feminino que dominaram a Idade Média, colonos puritanos transformaram suspeitas em condenações. Mais de 200 pessoas foram acusadas e 19 mulheres foram executadas. O caso de Salem tornou-se um símbolo da intolerância e da histeria coletiva, perpetuando o medo que havia começado séculos antes. Com o passar do tempo, a imagem da bruxa foi se transformando. As bruxas deixaram de ser apenas figuras demonizadas e se tornaram símbolos de liberdade, mistério e resistência. Além de, claro, parte essencial do cinema de terror. Por meio da sétima arte, conhecemos uma enorme variedade de bruxas com feições grotescas e caricatas, ou apenas com características distantes do padrão de beleza que se vê nas princesas, evocando um senso de feiura. As bruxas foram uma das primeiras figuras do terror a ganharem vida na tela. Em 1922, o clássico Roxanne, A Feitiçaria através dos Tempos, uniu documentário e terror numa mistura ousada, retratando as origens das bruxas e os absurdos da Inquisição. O filme mergulha nas origens da caça às bruxas e mostra como a ignorância e o fanatismo transformaram mulheres comuns em monstros. Uma visão assustadoramente moderna para a época. Ao longo das décadas, a bruxa ganhou novas faces. Da vilã maléfica à mulher independente que desafiava a moral. Mas foi a partir dos anos 80 que o cinema começou a reinventar de vez a figura da bruxa. Em As Bruxas de Eastwick, o poder feminino é retratado com humor e desejo, enquanto Convenção das Bruxas mistura o lúdico com o grotesco, transformando o medo em pura fantasia. Os anos 90 trouxeram o poder das bruxas jovens, transformando o oculto em cultura pop e inspirando gerações inteiras. Abracadabra trouxe o Halloween em clima de diversão e nostalgia.
enquanto Jovens Bruxas mostrou o poder e a rebeldia das adolescentes que se unem pelo ocultismo. O cinema também usou as bruxas para explorar o medo na sua forma mais primitiva. Em 1999, A Bruxa de Blair redefiniu o terror psicológico com seu falso documentário. Mas foi com A Bruxa, em 2015, que o cinema revisitou a essência do mito com seriedade e realismo, mergulhando na paranoia religiosa e no nascimento do mal. Em Arrasta-me para o Inferno, a maldição da velha senhora retorna com força total, transformando a protagonista em alvo de uma vingança sobrenatural e implacável. Já a Autópsia traz uma abordagem mais sombria e científica. A figura da bruxa aparece por meio de forças ocultas e rituais macabros. Em Maria e João, o conto das bruxas, a clássica história infantil ganha tons de horror e suspense, mostrando as bruxas como caçadoras implacáveis de crianças, mesclando folclore e fantasia sombria. E na televisão, as bruxas também encontraram um lar. Em A Feiticeira, Samantha mostrava que até uma dona de casa podia fazer mágica, literalmente. Sabrina, aprendiz de feiticeira, trouxe o feitiço para o cotidiano adolescente. Hey guys, happy Halloween! Thanks for coming. Enquanto o mundo sombrio de Sabrina mergulhou nas trevas e no satanismo pop. As irmãs Halliwell de Charmed tornaram-se símbolo do poder feminino no fim dos anos 90, unindo irmandade e magia. Depois, Salem trouxe um retrato mais brutal e histórico da caça às bruxas. E American Horror Story Coven celebrou a estética, a rebeldia e o poder da bruxaria como nunca antes, transformando-a em um verdadeiro estilo de vida. Das fogueiras às telas, a imagem da bruxa sempre acompanhou o olhar da sociedade sobre o feminino, o medo e o poder. Da mulher demonizada à protagonista empoderada, ela se reinventou tantas vezes quanto o próprio medo, transitando entre vilania, sabedoria e magia. E talvez seja por isso que ela nunca desapareça. Apenas mude de forma, como toda boa magia faz, mantendo seu fascínio e lembrando que, no fundo, falar sobre bruxas é falar sobre poder, liberdade e transgressão. E enquanto as bruxas seguem voando entre o mito e o medo, uma noite especial continua a invocá-las, junto com todas as outras criaturas que o terror já criou. Uma noite em que os portais se abrem, o medo ganha permissão para sair de casa, as máscaras escondem os rostos, as risadas se misturam com os gritos e o terror deixa de ser ficção e se torna realidade. Ao longo das décadas, o cinema aprendeu a transformar essa noite em palco para suas histórias mais sombrias. De pequenos vilarejos a grandes cidades, o 31 de outubro se tornou o cenário perfeito para o medo caminhar entre nós, às vezes em silêncio, com uma faca na mão. O Halloween é mais do que uma data, é um estado de espírito. E poucos filmes capturam tão bem essa essência quanto Conto do Dia das Bruxas. O filme entrelaça várias histórias que acontecem na mesma noite, criando uma analogia moderna do terror. Cada segmento é uma homenagem a um tipo de pesadelo: o assassino mascarado, os segredos enterrados, a vingança dos mortos e as regras não escritas da noite mais sombria do ano. No centro disso tudo está Sam, o pequeno guardião do Halloween, lembrando a todos que quebrar as tradições pode custar caro. Happy Halloween. Mas o medo nem sempre vem em forma de tradição. Às vezes, ele usa um sorriso sádico e silencioso. Em Terrifier, o palhaço Art transforma a noite de Halloween em um massacre. Art é o oposto do que o Halloween representa. Ele não tem magia, apenas crueldade. O que torna o filme tão perturbador é justamente isso. Não há motivo, só o caos absoluto. O filme coloca em evidência o terror físico e explícito que transformou um vilão independente em um novo ícone do terror moderno. Mas enquanto o Terrifier mergulha no gore, outros filmes exploram o Halloween em ambientes mais controlados, onde o medo se mistura à diversão. Em Parque do Inferno, um grupo de amigos decide visitar um parque temático de terror na noite de Halloween. O que poderia dar errado? Quando um assassino mascarado se infiltra entre as atrações, o medo deixa de ser brincadeira.
O filme brinca com a ideia de não saber o que é encenação e o que é real, algo que o Halloween adora fazer desde o início. Aqui o cenário é o verdadeiro protagonista. Corredores escuros, luzes piscando, pessoas gritando, e ninguém sabe se é parte do show ou o começo de uma tragédia. Seguindo o clima de máscaras e disfarces, a Casa do Terror leva o horror para dentro de um outro tipo de labirinto. Uma casa assombrada de beira de estrada, onde cada cômodo guarda um tipo diferente de pesadelo. O que começa como uma típica atração de horror se transforma em um verdadeiro pesadelo quando eles percebem que os atores por trás das máscaras são assassinos reais. A produção acerta ao mostrar que, no Halloween, até a diversão pode ser mortal. Do you want to see my face? E seguindo o espírito sangrento do Halloween, Terror no Dia das Bruxas transforma a festa das máscaras em um ciclo de horror e obsessão quando um estudante, durante uma festa de Halloween, enlouquece e assassina brutalmente seus colegas. Ao tentar escapar da prisão, ele acaba morto. Nos anos seguintes, o mascarado retorna em todo 31 de outubro, desafiando a morte e mergulhando a cidade em uma caçada sem fim. Mas nem todo terror precisa estampar Halloween no seu título para nos lembrar que é 31 de outubro. Em Pânico 6, a data não é o foco, mas o clima da noite. A tensão não vem de fantasmas, mas da ideia de que qualquer um pode ser o assassino. Entre metrôs, festas e disfarces, Ghostface se mistura à multidão, tornando-se apenas mais uma máscara entre tantas. O anonimato e a mistura entre ficção e realidade tornam o cenário ideal para um assassino se esconder. O filme mostra que o espírito do Halloween está menos na data e mais na sensação de que qualquer um pode ser o monstro da vez. Já em Entrevista com o Demônio, o Halloween vira estúdio. Na noite de 1977, um apresentador de TV prepara um especial ao vivo que promete resgatar a audiência, e acaba abrindo espaço para uma presença demoníaca tomar conta do programa. Filmado como um falso registro televisivo, o thriller mistura a estética dos talk shows dos anos 70 com possessão e paranoia, mostrando como o espetáculo e a ambição podem convocar forças que ninguém sabia que existiam. O filme usa o formato de programa ao vivo para transformar a transmissão em ritual, e prova que, no Halloween, a televisão pode ser tão perigosa quanto qualquer máscara. Good to see you again, Jack. Lily, return to me. Mas é impossível a gente falar sobre Halloween, sobre filmes que se passam no Halloween, sem lembrar de Halloween propriamente dito, o filme de John Carpenter que transformou o feriado em sinônimo de terror. Com um orçamento modesto e trilha hipnótica, John Carpenter criou Michael Myers, a personificação do mal puro. O filme não só estabeleceu as regras e padrões para os slashers, como também eternizou o 31 de outubro como o dia em que o medo bate a porta. Foi ali que o Halloween deixou de ser apenas uma data e passou a ser um gênero dentro do terror. Desde então, todo 31 de outubro carrega o eco daquela trilha inconfundível. E além de fundar uma das maiores franquias do terror, Halloween deu ao cinema uma data para celebrar o medo. E o mais curioso é que dentro da franquia existe um capítulo singular que escolheu abandonar o personagem principal e abraçar o verdadeiro espírito da data. Sem Michael Myers, sem Laurie Strode, sem Haddonfield e sem faca. Em Halloween 3, A Noite das Bruxas, o terror toma outra forma. Máscaras amaldiçoadas, crianças inocentes e um ritual televisivo que promete transformar o feriado em um sacrifício global. Na época do seu lançamento, Halloween 3 foi rejeitado por não seguir o padrão, mas hoje é visto como um clássico cult. Foi a ousadia de lembrar que o Halloween pode ser o que quiser. Muitas vezes é justamente na parte 3 em que o terror se reinventa, assume novas formas e desafia as nossas expectativas. Mas isso aí é assunto para um outro episódio. Porque agora, enquanto a noite ainda respira e as máscaras guardam os seus segredos, resta uma pergunta inevitável que ecoa pelo ar. Você prefere doces ou travessuras?